mundo. Então, óbvio, não. Quem nunca, né, Lacombe? Abriu um fundo, depositou 15 mil reais, 20 dias depois você pega o crédito, na primeira ação você recebe 450 milhões de reais em crédito do banco. Pô. Essa é a coisa mais normal do mundo. Mas por que eu tô... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Boa tarde, vocês estão esquecendo de mencionar que na eleição passada tivemos a participação do governo Biden, CIA, etc. Então aquela USAID, né? Nestas eleições agora a gente não vai ter mais aquela dinheirama toda despejada pelos Estados Unidos para, de certa forma, e aí a gente tem Mike Pence, temos várias pessoas aqui nos Estados Unidos, vários americanos, dizendo, olha, os Estados Unidos interferiram nas eleições brasileiras de 2022. Então, é outra questão interessante que a Rose está trazendo. Este ano, aparentemente, a gente não vai ter nada disso. E a intervenção, para mim, é a mais significativa foram as reuniões do Serviço de Inteligência. Porque isso aí é realmente uma quebra de soberania. Isso os esquerdistas não falam, né? Isso aí é realmente algo impressionante. O governo Biden, sim, ele acabou atacando a soberania brasileira. Obviamente a gente não sabe o conteúdo das conversas, mas não é muito difícil de presumir que houve ali um tipo de ameaça. Olha, se fizer isso aqui, nós vamos para outra linha, né? Para outra direção. Isso sim é uma quebra de soberania, porque aí nós estamos falando de atentar contra a vontade popular. Se tem um mito que a tal da democracia republicana ou que a república moderna traz consigo de modo orgulhoso, é que a vontade popular é soberana. Ou seja, os críticos dos reinos, né, dos impérios, aqui eu estou falando de ciência política mesmo, estou falando de gostos, né? Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto de monarquia, gosto de república, não. Estou falando assim, os críticos de todo o sistema monárquico se orgulham de dizer que nada está acima da soberania popular, e a soberania popular não foi respeitada com essas visitas. Isso é uma obviedade, ninguém comenta. Então, certamente, nós teremos outro tipo, né, de contato entre Brasil e Estados Unidos, e ninguém no TSE vai ficar sendo treinado, né, pela CIA ou pelo governo americano, em qualquer uma de suas agências ou órgãos, para entender como atuar na censura da internet. Eu acho que essa fraude em si, ela é incontestável. Todas as outras é objeto de discussão. Questão da falta de materialização do voto, se os dados que são enviados podem ser auditados ou não. Tudo isso, de fato, qualquer fact-checker pode dizer que é discutível. Agora, o que não é discutível é você quase fechar a Jovem Pan, ter fechado o Terça Livre nesse período, é bom lembrar, o Terça Livre foi fechado em 2021, ano eleitoral seria o ano seguinte, quase fechou a Jovem Pan, ameaçou todo mundo, todos os jornais, jornalistas falaram abertamente desse tipo de censura utilizado pelo TSE, pelo STF, em ano eleitoral, de modo coercitivo, de modo criminoso, diga-se de passagem, inconstitucional, e isso configura fraude, né? Porque você não tem a paridade de armas. Um lado pode falar tudo, o outro não pode falar nada, nem sequer os jornalistas. Ou seja, não era só o Bolsonaro que não poderia falar que o Lula tinha acordos com Cuba na época do Porto de Mariel, coisa do tipo, ou que eles são amigos do narcotráfico, dos narcotraficantes. E você não podia citar as matérias jornalísticas que falavam, como é que era a frase? Era ter um diálogo cabuloso com o PT. Então, você citar o diálogo cabuloso com o PT era inconstitucional, de acordo com o TSE do Alexandre de Moraes. Então, isso para mim já é fraude. Que alguém me convença do contrário. Isso aí já é grave. Nesse ano, óbvio, a gente tem um ano promissor para as Américas, porque já está decidido no tabuleiro dos gigantes desse mundo, né? Infelizmente. Não estou aqui elogiando nem passando
um ar de que eu gosto do que está acontecendo no sentido de gostar ou não gostar. Eu estou aqui relatando um fato. Os gigantes globais já decidiram. Cuba não permanecerá como está, Venezuela não permanecerá como está, Brasil não permanecerá como está, Colômbia não permanecerá como está, e sim, os Estados Unidos têm uma preocupação enorme com Alasca, Panamá, Venezuela, Colômbia, Brasil e Groenlândia, por uma preocupação de guerra. E isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês é só fato. Eu só estou narrando fatos. Eu não estou criando uma narrativa. Isso aqui é narração dos fatos. E isso vai influenciar, sim, as eleições no Brasil, porque o povo brasileiro, como eu já disse para os próprios políticos, que de vez em quando assistem nosso programa ou pegam cortezinhos, eu sempre falei, não pensem que os eleitores são idiotas. Vocês às vezes tratam a audiência ou os eleitores como neandertais, como se eles fossem assim, um bando de imbecis. O eleitor pode sim tomar uma decisão equivocada, o eleitor pode sim ficar babando o ovo de político como se ele fosse artista. O eleitor pode ter certas posturas que você fala assim, pô, vamos amadurecer, galera, vamos amadurecer, vamos cuidar de quem tá sofrendo, parar de ficar babando o ovo de quem é personalidade como se fosse estrelinha de cinema. Mas o eleitor não é imbecil. Em geral, ele não é. Você tem o eleitor do Lula. Diferente. Agora, o povo brasileiro que está ali preocupado, mesmo sem informação ou mesmo sem algum conhecimento histórico, realmente ele pode ficar ali meio perdido, mas retardado ele não é. Será que a gente vai conseguir, Max, falar do caso? São dois casos que... Bom, a gente vai ter uma campanha eleitoral com muitas discussões sobre segurança pública, né? E nessa, o Lula e a sua turma perdem feio. Eles estão sempre a favor dos bandidos. Sim. É algo inacreditável. Mas temos aí o Banco Master e as fraudes no INSS. Então vamos começar pelo Banco Master com algumas informações antes do comentário do Max, porque o Alexandre de Moraes, a turma que é próxima a ele ali, tá entregando, tá dizendo que ele está muito chateado com quebras de sigilos de ministros da corte. É óbvio que ele está se referindo a ele próprio, né? Ele está incomodado porque acha que só a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, poderiam ter conseguido o acesso a questões financeiras do escritório de advocacia da família Moraes, tocado pela Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro, e por 2 filhos, e acesso àquele contrato milionário, 129 milhões de reais, do Banco Master com o escritório da Dona Vivi, como o Bob Jeff gostava de chamar, né? Então, a questão diz, isso está na cabeça, na cachola do Alexandre de Moraes, que é uma quebra de sigilo ilegal, que só integrantes do governo Lula, né, ligados à Receita Federal e ao COAF, teriam condições de conseguir acesso a essas informações, e como sempre há ali, né, que digitar uma senha para ter acesso a esses dados. Teoricamente daria para identificar quem teve acesso a esses dados e teoricamente também teria passado esses dados para a imprensa, né? Nas últimas semanas a gente tem aí acompanhado uma série de reportagens trazendo informações sobre o Banco Master, a relação do escritório da família de advocacia, o escritório da família Moraes, né, de advocacia, com o Banco Master, e também o... Isso aí, sinceramente, gente, eu falei isso ontem, e quando você vê uma corrupção de nível muito, muito grande, como é o caso do Banco Master, como é o caso do escândalo do INSS, dificilmente isso vai dar em alguma coisa. O máximo que pode acontecer é você ter um bode expiatório e ele receber ali uma punição simbólica para amenizar a opinião pública sobre o caso. Realmente eu não acredito. Podem discordar de mim à vontade, tá? Inclusive eu gostaria de estar errado, mas eu não acredito que a gente vai ver o fundo desse caso do Banco Master. Cada vez mais você vê a coisa crescendo e envolvendo mais pessoas, e o negócio vai ficando gigantesco, né? Então, assim, eu queria lembrar aquela notícia de ontem, porque ela é muito simbólica desse caso do Banco Master, né, que é aquele fundo que recebeu um crédito de 450 milhões de reais, um fundo que só tinha 15 mil reais. Então, você imagina, né? Você cria um fundo,
você deposita 15 mil reais nesse fundo, 20 dias depois, você pede um crédito ao banco e você ganha 450 milhões de reais em crédito. E óbvio, o Banco Mais falou que não tem problema nenhum, né? Que isso é o padrão do mercado. Que essa atitude aqui, eu vi a resposta deles, é o padrão do mercado. Tá aí, ó. 450 milhões de reais de operação do Mais, multiplicou o patrimônio em 30 mil vezes em 20 dias, porque só tinha 15 mil reais ali naquele fundo. Então, óbvio, não. Quem nunca, né, Lacombe? Abriu um fundo, depositou 15 mil reais, 20 dias depois você pega o crédito, na primeira ação você recebe 450 milhões de reais em crédito do banco. Essa é a coisa mais normal do mundo. Mas por que eu tô... E parece que o Nicolás caiu de maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.